todos. Eu chamo-me Carolina Mendes e coordeno o projeto Stay to Talk, Instituto de Imersão Cultural. Para começar, a dizer-vos que é com muito orgulho e felicidade, embora já com saudades, que com estas duas sessões de conversa sobre o património de Marco de Canaveses, esta e outra que vem, encerramos uma programação cultural online de 4 meses, onde o Stay to Talk convidou diariamente a comunidade para ficar em casa e falar de cultura. De hoje a 8 dias serão publicados precisamente 80 vídeos, originais e estruturados como os locais. Locais estes são pessoas individuais, associações, empresas, instituições públicas e ou privadas, que fizeram questão de connosco mostrar o que de melhor existe na região. Esta programação permitiu-nos trabalhar em colaboração, no âmbito de uma parceria win-win. E quando nos perguntavam quanto nos vai custar a publicação deste vídeo, respondíamos de imediato, não vai custar nada, e ganhamos todos. Ganhávamos como? Por um lado, os locais ganhavam uma plataforma de promoção e nós, o Stay to Talk, ganhávamos a consolidação da nossa rede de parceiros. Aliás, olhando para trás, chegamos mesmo a aumentar a nossa RAC, Rede de Agentes Culturais Comunitários. Hoje marcamos encontro para falarmos de história, de arqueologia e de locais com vida em Marco de Canaveses. Falaremos essencialmente de uma obra que se intitula Marco, uma mão cheia de história. Uma monografia editada em 2017 pela Junta de Freguesia do Marco e da autoria de Luís Sousa e Cristiano Cardoso. Ora, para falarmos desta obra, desafiamos quem? Os principais protagonistas. Muito boa tarde a todos. Para tal, convidamos então Luís Sousa, arqueólogo de formação e com conhecimento especialíssimo sobre Marco de Canaveses. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado. Cristiano Cardoso, historiador de formação, muito obrigada pela sua presença e disponibilidade para partilhar connosco o conhecimento. E António Santana, ex-presidente da Junta de Freguesia do Marco, entre 2013 e 2017, e que acompanhou bem de perto esta vastíssima obra. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Boa tarde. Iniciamos então o mês de julho de 2020. Um mês que se apelida de retoma para muitas pessoas e empresas, tendo em conta o contexto pandémico atual Covid-19, pela qual todos nós estamos a passar. Assim, inicio esta conversa lançando uma pergunta comum a todos os nossos convidados. Como é que está a ser esta fase de desconfinamento para cada um de vós? Luís, queres começar? Temos que ir desconfinando devagarinho, como é óbvio. Ainda estamos todos receosos. Vamos olhando o que está a acontecer à nossa volta e vamos ajustando, como é óbvio. Encarar o futuro assim, positivo, mas sempre com muito cuidado, e portanto é isso que nós temos vindo a fazer, o desconfinamento. Temos vindo a pensar em projetos, quando é que os poderemos implementar, realizar. Alguns que estavam previstos realizar-se nesta fase, digamos entre o mês de março e o mês de maio, que ficaram na gaveta, acabaram por ser eventualmente melhorados, outros de facto vão ter que esperar. Neste confinamento, a questão desta plataforma Zoom, por exemplo, trouxe para mim um contacto com outro tipo de pessoas, com outra realidade, e se calhar daqui para diante voltaremos cá sempre que possível, não é? A estas plataformas, mas a realidade lá fora é aquilo que nos impulsiona a levantar todos os dias de manhã e a tornar... Mas pronto, já temos aí alguns projetos e em breve vamos tentar concretizá-los, desde que a Direção-Geral de Saúde o permita. Até para o contacto com as escolas, com o público, aqueles com as quais nós no nosso dia-a-dia contactamos. E o Cristiano? Tem sido um desconfinamento apreensivo, não é? Sempre com muita apreensão e com muitas dúvidas sobre este processo e sobre a forma como isto poderá evoluir, que é muito imprevisível.
portanto é uma situação com a qual ninguém estava a contar, é talvez o mais aproximado que nós poderemos ter de uma área de conflito, como nós nunca tivemos na nossa geração, aliás em muitas gerações neste país. A última foi há 100 anos, não é? Sim, mais ou menos. Portanto, e eu ouço crianças aí em casa, como é que tem sido aí a família? Eu provavelmente deveria ter escolhido outro horário, porque realmente este é o horário para chegar a casa e pronto, todos somos precisos e depois eles reclamam. Faz parte, deixe-me partilhar consigo e a respeito desta questão, que é como é que estamos a desenvolver o nosso desconfinamento. Para nós em família, e eu também tenho 2 crianças pequenas, para nós em família, o mais fácil para nós foi o confinar, ou seja, vir para casa. Foi fantástico, passamos os meses fantástico, com as nossas rotinas de trabalho. Assim. Agora, o difícil está a ser o desconfinar, que é os mais pequenos começam a sentir falta do pai e da mãe sempre presentes. Isto agora de voltar ao trabalho, de ter rotinas, é que está a ser mesmo a maior dificuldade. Evidente. O confinamento também não foi fácil, não é? Mas, apesar de tudo, os meus filhos, como um já tem 8 anos e a outra é demasiado pequena para perceber, pronto, até se adaptaram bem porque houve soluções e houve recursos para eles se adaptarem a esta fase em que deixaram de ir à creche e à escola. Para nós foi mais difícil, portanto o compromisso entre trabalho e vida doméstica e familiar. De repente nós éramos trabalhadores, professores, domésticos, psicólogos, e é assim. E então, o António Santana, como é que foi o seu? Bem, o meu desconfinamento está a ser, tenho que o fazer muito rápido, porque fui apanhado no meio de uma situação de integração de 3 empresas, 2 fábricas novas numa empresa, e apanhei mesmo desconfinamento na altura em que estávamos a tomar posse. Digo, confinamento. O desconfinamento agora tem sido um bocado contra a responsabilidade, sim, mas tem corrido o país de les a les. Tenho que visitar os clientes novos que se integraram na nova empresa, desde Chaves até Moncarapaz, no Algarve. Tive que correr o país todo e tenho que estar a correr o país todo. E claro, sempre apreensivo. Ainda ontem, por exemplo, tenho que ir a Madrid, mas tenho que ter um ar positivo e dar uma nota positiva, porque senão entregamos todos em colapso. E a nossa economia tem que andar, não é? Senão... Temos que andar, temos que nos mexer. O meu setor, o setor primário, não foi muito afetado, nós até inclusive as coisas correram bem, mas passámos momentos dramáticos como neste confinamento. Enfim, é uma experiência nova que possivelmente ninguém gostaria de ter passado, claro, mas com a qual vamos aprender coisa e até nesta questão das novas tecnologias veio dar outras aberturas, outras possibilidades que lidávamos menos e que agora poderão dar outras oportunidades novas e vamos ver como é que isso vai ser. Esperar que isto passe rapidamente, que é o mais importante, e que rapidamente seja encontrada uma solução. Exatamente, exatamente. Muito bem. Então vamos ao tema que nos juntou aqui, falando deste livro, o Marco, uma mão cheia de história, e começava por si mesmo, Sr. António Santana, o que leva um autarca a investir na realização de um trabalho monográfico desta envergadura? Sim, porque falamos de um livro desta dimensão, não é? É verdade, mas o Marco é uma união cheia de história. Era para ser uma mão cheia de história, mas é uma união cheia de história. Exato, exato. Era para ser mesmo isso, uma mão cheia de história. E eu falei nesse título porque estivemos a debater aqui antes. Porque inicialmente era para estar uma mão mesmo na capa do livro, que significava a união de 5 freguesias, a freguesia do Marco, com 5 principais freguesias do concelho. Bem, como é que isso nasce tudo? Bem, para mim, eu tenho sempre o princípio para nós
sabermos quem somos e termos a certeza do que somos, temos que saber de onde vimos e o que é o nosso passado. Nós só somos hoje o resultado das vivências que tivemos, da história que tivemos. E eu sempre fui um homem apaixonado por história e sempre que me foi possível, tentei estudar os antepassados e o passado meu e da terra onde estou. E tive a oportunidade de conhecer o Luís Sousa nas nossas amizades temos. Ele é um homem também muito virado para estas questões da cultura e sendo um arqueólogo, encontramos-nos em Tongóbrega, foi ali que nos começamos a conhecer. É verdade. E a partir daí nasceu essa oportunidade de um dia estarmos a conversar e eu lhe dizer que gostava de ter uma coisa destas. Pronto, e a partir daí foi fácil falar com ele e discutirmos isto e dizer-lhe o que é que queríamos. Devo dizer que o trabalho inicial era para ser ligeiramente menor, mas à medida que as coisas foram crescendo, a envolvência foi se tornando tão grande e a paixão por aquilo que estava a ser feito era tal que nós tivemos que ir avançando e criando e estes homens foram fazendo essa obra que está aí, que eu acho que é uma obra generosa, uma obra fortíssima, uma obra que acho que qualquer marcoense, independentemente de ser pertencente à freguesia de Mar, que há 5 freguesias agregadas, terá orgulho, porque aqui esse livro retrata muito o que foi o nosso passado. Se começarmos por dizer que nós pertencíamos ao Concelho de Mar, ou aqui a zona de Mar, pertencia primeiramente ao Concelho de Guimarães, e começamos logo por perceber que isto evoluiu muito, não é? E que as coisas foram evoluindo ao longo dos tempos. E depois também há ali uma série de histórias muito engraçadas que foram sendo trabalhadas pelo Luís e pelo Cristiano, que resulta numa obra que eu acho que sinceramente, com todo o orgulho, foi uma das coisas que, ao passar pela autarquia, foi uma experiência muito enriquecedora nesta área e que me deixou muito orgulhoso. Mas o trabalho feito e este livro, acho que fica também na história e fica como um marco do marco para os marcoenses. E eu tenho que dizer que estou eternamente agradecido ao Luís Sousa e ao Cristiano, porque eles apaixonaram-se pela ideia, deixaram-se ir, ultrapassaram aquilo que era o normal, foram muito além daquilo que seria previsto. São 600 páginas de história. Houve alguma parte que o surpreendeu mais? Se recorda mais? Alguma história mais? Há muitas coisas aí que me apaixonaram. Começaram, por exemplo, os inquéritos dos bispos do Porto a seguir ao terremoto de 1755, e há toda essa história do que era a vida naquela altura, de como era o rio Tâmega, de como era a vivência das pessoas, toda essa história que está aí contada, as histórias fabulosas, lindíssimas, que vale a pena. E depois também muitos dos documentos que têm a ver com a parte da Fundação de Portugal, com a parte histórica do Concelho do Marco, com a parte de São Nicolau, com a parte toda aquela história que tem ali envolvente da Rainha Dona Mafalda, etc. Portanto, acho que tem aí uma parte importante daquilo que foi o início do nosso país e do nosso concelho ligado ao início do país. Portanto eu sinceramente acho que não haverá nada, não há dinheiro nenhum que pague um trabalho destes. E a cultura tem que fazer parte de um povo e acho que que faz a grande diferença dos povos. E, portanto, um povo que valoriza a cultura é um povo que cresce. Eu acho que o papel de um político tem que estar a olhar para a cultura tal como olha, porque a saúde e o bem-estar das pessoas é muito importante, mas o que é facto é que a cultura tem que estar também próxima do mesmo nível e não pode ser descurada de maneira nenhuma. E, portanto, acho que um papel de um político tem que estar em apoiar a cultura e apoiar as pessoas que trabalham na cultura. Porque muitas das vezes essas pessoas, para fazerem chegar essas mensagens e engrandecer a comunidade, também precisam de ganhar o seu dinheiro e muitas das vezes as pessoas olham para a cultura como algo de subsídio dependentes, como algo de não valorizável, e eu acho que isso é um erro tremendo.
Um erro tremendo. E com este contexto da pandemia, quando estivemos dentro de 4 paredes, não é? Ficou comprovado que a cultura também é um bem essencial. As pessoas não conseguiam viver sem cultura, não é? De uma forma ou de outra elas procuraram-na, não é? É verdade. Se esta pandemia trouxe algumas coisas más, também trouxe algumas boas. Para as pessoas valorizarem de facto a vida, valorizarem as relações pessoais, valorizarem a cultura, enfim, alguma coisa de bom tem que ficar disto. Nós, das ameaças, temos de tirar oportunidades. Exatamente. E esta é uma oportunidade importante para que os nossos dirigentes olhem para a cultura de outra maneira. Não podem olhar para as pessoas que trabalham na cultura como parente pobre. Isso não pode ser. Nós olharmos para a história, os grandes povos foram aqueles que mais investiram na cultura. E, exatamente. Portanto, acho que esta é uma obrigação de qualquer pessoa que desempenhe um cargo político. E eu, por isso, estou muito orgulhoso, só por isso já valeu a pena ter passado pela Junta de Freguesia. E deixe-me dizer publicamente parabéns pela iniciativa, porque realmente... depois é esta questão que é fazer com que a cultura chegue às pessoas. Portanto, quem tiver acesso a este livro vai conhecer a história, e se não fosse, podia não conhecer. A mesma coisa, por exemplo, o teatro. Esta coisa da pandemia acabou por tirar barreiras e fazer com que as pessoas tivessem acesso. Por exemplo, havia o teatro de forma gratuita através da internet, da televisão. Portanto, tivemos acesso a coisas que se calhar numa época normal, antes da pandemia, não teríamos. A grandes espetáculos mundiais que eram passados na nossa televisão. Portanto, isto da cultura chegar a todas as pessoas e não ser só a uma determinada elite, é uma mais-valia, e eu acho que este contexto acabou por também trazer um bocadinho isso, não é? Então, Luís, fala-nos um pouco, e no meio destas 600 páginas, fala-nos um pouco da ponte de Canaveses, romana, medieval, contemporânea. Bom, como o Sr. Santana disse, em primeiro lugar, nós já referimos isso muitas das vezes, e nós é que agradecemos o facto de ele ter confiado este trabalho, que para nós foi um enorme esforço. Estava previsto ser metade, como era metade do tempo. Nós demoramos para aí uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, a concluir este trabalho, porque de facto acabou por ser alongar-se um bocadinho mais, porque de facto também era o Marco, e o Marco tinha muitos temas que mereciam ser desenvolvidos, e esta era uma oportunidade para o fazer. E só poderia fazer neste contexto, tendo o Sr. Santana um fervoroso adepto da cultura no Marco de Canaveses, e depois também ter o colega Cristiano Cardoso, que de facto acaba por ser aqui também ter um papel extremamente importante nesta questão da história. Como referiu, eu sou arqueólogo e há áreas que não domino, e o colega Cristiano nesse aspecto domina por inteiro. Dentro dessas 600 páginas, composto por 8 capítulos, ao qual depois colocamos também um anexo, porque de facto aquilo que estava a dizer, nós fizemos um trabalho para as pessoas. No todo, para aqueles que têm interesse por um trabalho com muita parte técnica, mas depois até para os estudantes e para um público em geral, tem aí uma ferramenta de trabalho extraordinária para a freguesia do Marco, para o concelho, e tem inúmeros aspectos que podem ser retirados até para a história nacional. Mas voltando à pergunta então que me fez relativamente à ponte de Canaveses, porque de facto foi um dos temas que nos deu um enorme gozo a desenvolver. De facto, o livro tem alguns capítulos que provavelmente merecem ser reeditados em publicações individuais. A ponte de Canaveses é de facto um desses temas que nós desenvolvemos com alguma profundidade. O tempo depois aqui também não é muito. Eu desenvolvi um PowerPoint e para rentabilizar esse tempo vou passar então em tela esse PowerPoint e depois então falar da ponte de Canaveses.
contigo. Conseguem ver a tela completa? Sim. Ok. Pronto. Eu tenho aqui como título as pontes de Canaveses, porque de facto neste mesmo espaço não existiu uma ponte, mas sim podemos dizer que 3 pontes. Vamos então. Pronto. Aqui à minha esquerda, portanto, isto é uma fotografia aérea dos inícios dos anos 80. Aqui é o sítio onde existiu a ponte de Canaveses e tem aqui um conjunto de caminhos, portanto, uma proposta de um conjunto de caminhos que terão confluído para esta ponte na época romana. O principal eixo é este que está aqui referido, que ia em direção a Brácara Augusta, neste sentido, e neste sentido passaria em Tongóbrega e de Tongóbrega Emérita Augusta. Aqui à direita haveria um ramal que subia a Penafiel, passando na antiga rua direita de Sobretâmega, e depois uma outra derivação iria então para Amarante, Felgueiras e Guimarães. Já falou que a ponte de Canaveses era um ponto de passagem obrigatório, um ponto de referência geográfica para antigas circunscrições do Entre Douro e Minho, das Beiras, Trás-os-Montes, e por isso por aqui passava toda essa gente que ia para norte e para sul do Rio Douro e aqui nesta passagem obrigatória do Tâmega. Esta ponte, durante muitos anos, se questionava se de facto teria sido aqui neste mesmo espaço que existiu a ponte romana. Mais à frente já vamos ver isso. Esta ponte terá sido construída no século II. Durante muito tempo também não se sabia se era uma ponte, estaria ligado num trajeto de primeira ou de segunda classificação. O que é certo é que nós temos um conjunto de marcos miliários ao longo deste eixo viário Brácara Augusta e Emérita Augusta, que nos prova de facto que estamos em face de um caminho, de uma estrada muito importante de primeira ordem na época romana. No Marco de Canaveses têm vindo a aparecer alguns marcos miliários, o mais importante, ou um dos mais importantes, é este que foi encontrado em Tuías, datado do século IV, é dedicado a Valentiniano e Valente. Apareceu um outro em Tongóbrega, um outro em Soalhães, em Baião também, entretanto, apareceu um outro. Isto são um conjunto de marcos miliares, todos bastante tardios, do século III e século IV, o que parece estar relacionada com uma reforma ou uma redefinição de um conjunto de marcações neste traçado viário extremamente importante na época romana. Aqui tenho uma comparação, porque de facto este eixo romano que ligava Brácara e Emérita tinha duas importantes pontes. Uma das pontes era a ponte de facto de Canaveses e a outra era em Alcântara, em Cáceres, Espanha. Se olharmos para as duas imagens que coloquei aqui, elas têm muitas semelhanças. A de Alcântara teria 6 arcos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a de Canaveses teria 5. 1, 2, 3, 4, e aqui um outro, já na margem esquerda, portanto, 5 arcos. Tem aqui alguns elementos comparativos. A de Alcântara tinha 194 metros de comprimento, 8 metros de largura e 71 metros de altura. A de Sobretâmega não tinha a mesma envergadura, portanto tinha 150 metros de comprimento, 4,40 metros de largura e 22 metros de altura. A curiosidade nestas pontes, para além de estar no mesmo eixo viário de ligação de Braga a Emérita, tem que ver com o imperador que as mandou construir, ambas pelo imperador Trajano. A de Alcântara terá sido terminada entre 103 e 104 depois de Cristo e logo de seguida, em redor de 110 depois de Cristo, terá sido construída a de Canaveses. Portanto, aqui algumas semelhanças com estas pontes. A de Alcântara
é considerado uma das estruturas pontísticas melhores conservadas na época romana em toda a Península Ibérica, manteve mais ou menos a sua arquitetura quase intacta até aos dias de hoje. A de Canaveses não foi assim tanto, já vamos ver mais à frente porquê. Portanto, a ponte de Canaveses está aqui novamente assinalado nesta fotografia aérea. Nós temos aqui a ponte que foi construída em 1944, mais à frente vou apresentar uma imagem da mesma, e aqui do lado montante estava então a ponte romana de Sobretâmega. Aqui em cima uma imagem, um desenho de J. Almeida, foi publicado em 1887, num Minho Pitoresco, e tem aqui um realce neste círculo vermelho, onde é destacado este arco com fórfex, e este arco com fórfex foi identificado nas obras que foram feitas na ponte nos anos 40. Portanto, se dúvidas havia relativamente à existência de uma ponte da época romana aqui em Sobretâmega, com estas obras dos anos 40 ficaram a descoberto alguns silhares da época romana que António Pereira Monteiro, que tem aqui assinalado um pequeno trecho, vivia muito próximo da ponte e foi anotando as obras, ou melhor, o desenrolar das obras. Ele foi tirando notas, foi observando cada um dos silhares, foi tirando algumas fotografias. Portanto, esta imagem que nós vemos aqui é precisamente o decalque de uma fotografia que ele realizou, e de facto vemos aqui um conjunto de pedras, algumas delas com almofadado, típico da época romana, o arco de volta perfeita e alguns orifícios, portanto, que chamamos normalmente de fórfex, utilizados onde serviam para, com a ajuda de um guindaste, fazer a fixação destas pedras na construção da ponte. Aqui em baixo temos duas imagens que foi dos trabalhos que decorreram aqui ao longo dos anos 40, dos inícios dos anos 40, porque a ponte desde os anos 20, 30 mostrava indícios de ruína, várias queixas da população porque caíam muito frequentemente pedras ao rio, os talhamares apresentavam grande degradação, vegetação a crescer e pedras que iam caindo, portanto os próprios talhamares não tinham a mesma dimensão e já não ofereciam a mesma segurança, principalmente no período de cheias, porque isto era a ponte de Canaveses, frequentemente a água chegava ao topo dos arcos e portanto era preciso ter aqui uma solidez constante na ponte para que a mesma não caísse. Portanto, este slide é precisamente para evidenciar um conjunto de elementos da época romana que foram encontrados a conta das obras, aqui realizado nos anos 40, e portanto dissipou aqui todas as dúvidas que existiam relativamente à presença ou não de uma ponte no mesmo local, que existia depois da ponte medieval e que se falava que poderia ter sido demolida ou as obras na Idade Média a tivessem demolido. Aqui uma outra comparação que eu considero interessante. Temos aqui à esquerda um templo romano de Alcântara, mesmo à saída da ponte que mostrei inicialmente, comparação com a ponte de Canaveses. Este templo está lá, é também um dos templos do género melhor conservados em toda a Espanha. E depois aqui à direita, o Senhor da Boa Passagem, também ele à saída da ponte de Canaveses, mas neste caso estamos a falar de um elemento que terá sido aqui construído no século XVIII, mas que em 1663 uma parte deste Senhor da Boa Passagem estava a meio da ponte de Canaveses. Uma cheia terá levado parte desse cruzeiro, que depois mais tarde foi montado no exterior da ponte. Esta comparação vai no sentido de percebermos que este tipo de estruturas à entrada das pontes, para que os viandantes prestassem algum culto, havia sempre muito receio na travessia destes cursos de água e, portanto, nós não temos em Canaveses uma construção tipo o Templo Romano de Alcântara, mas é provável que ele tenha existido, porque foram descobertos na mesma altura das obras dos anos 40 um conjunto de silhares, no qual um deles
tinha uma inscrição dedicada a Júpiter e, portanto, pensámos que poderia, numa das saídas da ponte romana de Canaveses, ter existido um templo muito parecido com este de Alcântara. Esta memória romana desapareceu, mas a partir do século XVI, XVII e XVIII alguém construiu um monumento que teria mais ou menos a mesma função. Portanto, para vermos aqui esta relação do culto relacionado com a passagem do rio, e neste caso na ponte. A ponte medieval, que terá sido patrocinada por parte da rainha, que esteve instalada em São Nicolau, numa casa que depois mais tarde ficará então para servir de albergaria no apoio aos peregrinos que por aqui passavam. A maior parte dos investigadores apontava que a ponte foi construída pela rainha. O facto de não serem conhecidos os tais vestígios da época romana diziam que a ponte foi construída. Portanto, o que nós consideramos aqui é que a ponte não foi construída pela rainha, mas sim reconstruída. Nos trabalhos que aconteceram nos anos 40 e que o António Pereira Monteiro acompanhou, numa das margens, na margem esquerda, apercebeu-se, para além daquele arco da época romana, quando da abertura das valas para o novo traçado da via, apercebeu-se que nessas valas ficou em corte a primitiva calçada da época romana que estaria à saída da ponte. E constatou uma coisa muito curiosa, é que essa calçada estaria a mais de 1 metro, estaria entre 1 metro e 2 metros de profundidade relativamente ao tabuleiro medieval. O que significa que a ponte romana tinha um tabuleiro muito mais baixo e provavelmente os arcos seriam muito similares entre si e, portanto, seria essa a cota na época romana. Portanto, na Idade Média, as obras da rainha terão levado a que a ponte tivesse arcos maiores e ela subisse, de facto, cerca de 2 metros relativamente à época romana e, por isso, nós encontramos os vestígios romanos dentro das paredes, dentro dos arcos que foram construídos na Idade Média. O que restou, então, chegado aos nossos dias dessa época, serão este arco, este arco de quebrado, que será, de facto, dessa época, das obras que a rainha encetou na ponte. Um pouco mais vestígios nós conseguimos detectar dessa época. António Pereira Monteiro, durante o acompanhamento das obras, recolheu um conjunto de marcas de pedreiro, de canteiro. Portanto, eram marcas que os pedreiros iam deixando nas pedras que trabalhavam para depois receber por esse trabalho que desenvolviam. Algumas dessas marcas, nem todas seriam medievais, mas algumas eram seguramente, mas depois também existiam modernas. De facto, a ponte não só teve uma grande intervenção ali pelo século XII, mas depois nós sabemos que no século XV e século XVI e por aí adiante, a ponte foi sendo sucessivamente intervencionada. Tenho aqui uma nota que está assinalada aqui neste círculo a vermelho. Este arco de volta inteira, ligeiramente abatido, foi o arco que foi implodido no dia 31 de março. Nós tivemos aqui, alguns em Santa Marta, assentou ali um grupo de militares, homens armados, franceses, que partiram de Santa Marta em direção a Canaveses. Portanto, neste dia 31 de março. Terão chegado aqui a Sobretâmega na mesma data e um grupo de homens fez-lhes frente e então resistiram, não é? Isso está profundamente relatado. Tiveram que se reforçar com homens voltando a atacar a ponte. Sabemos que provavelmente entre o dia 1 e o dia 18 de abril, mas aponta-se a data de 18 de abril ou mesmo na véspera, este arco foi implodido pelo Serpa Pinto, um conjunto de homens que ele conseguiu reunir, e implodiu a ponte para que os franceses não passassem
pela ponte. Portanto, isso foi conhecido depois, mais tarde, por não passaram, e nos anos 60 foi levantado um monumento dedicado precisamente a essa célebre data, que permitiu, ao implodir este arco, que os franceses não passassem neste ponto, que era muito importante e estratégico para eles. Ao demolir este arco, de facto, depois adquiriu um aspecto completamente distinto. Portanto, é provável que fosse um arco ligeiramente apontado, parecido com este que nós vemos aqui à direita, assinalado azul. O que é certo é que com o facto de ter sido demolido, foi implodido, depois ao ser levantado, ficou com um arco ligeiramente mais arredondado e nota-se aqui nas extremidades um pouco mais abatido. Portanto, se nós olharmos para a ponte, de facto, ela transparece um conjunto de obras e situações que aqui foram acontecendo ao longo dos séculos. Portanto, a ponte que chegou aos anos 40 era uma ponte com vestígios da época romana, uma ponte com vestígios medievais e depois com estes traços históricos que a ponte, pelo facto de ser um ponto de passagem obrigatória e estratégica, foi, pronto, no caso, em 1809, teve que ser implodido. Aqui, novamente, uma fotografia aérea em que se mostram os trabalhos nos anos 40 da nova ponte. Portanto, a ponte romana e medieval chegou aos anos 40 bastante arruinada, a passagem de caminhonetas frequentemente lançava as guardas ao rio, não mostrava segurança, e então a Direção-Geral do Património dos Monumentos Nacionais enceta trabalhos no sentido de construir uma nova ponte. Portanto, o que nós vemos aqui, porque isto também foi para esclarecer, esta fotografia de facto surgiu numa altura muito interessante, porque nós estávamos a escrever o capítulo e falava-se muitas das vezes que a ponte medieval teria sido reconstruída também nos anos 40. E esta fotografia mostra de facto que foi construída uma ponte de raiz, uma ponte nova, muito semelhante à medieval, mas depois da sua construção finalizada e inaugurada, a ponte medieval, a mais antiga, foi totalmente demolida. Muitas das pedras da ponte romana e medieval foram posteriormente aproveitadas na construção de muros, de socalcos e algumas construções no centro da cidade de Marco de Canaveses. Aqui, dois aspectos da ponte construída em 1944, aqui no canto superior esquerdo, a ponte construída em 1944, isto é uma fotografia muito próxima da data da sua inauguração, e portanto à distância nós olhamos para esta ponte e de facto assemelhava-se muito com a antiga, mas de facto ela foi totalmente demolida. Em 1988, decorrente da subida da Albufeira do Tâmega, essa ponte acabou por ficar submersa. Portanto, nós vemos aqui o início das águas a cobrir a ponte. Entretanto, depois foram removidas as guardas, mas o tabuleiro e a ponte manteve-se lá. Entretanto, não oferecia segurança o facto de ter-se mantido o tabuleiro, retiradas as guardas, e em 1991 a EDP determina que a ponte fosse totalmente implodida, permitindo assim a passagem e a frequência de embarcações nesta zona. E com isso desapareceu definitivamente toda e qualquer memória relacionada com estas três pontes, a romana, a medieval e a moderna, que existiu nesta zona em Sobretâmega, de ligação das margens entre a freguesia de Canaveses e São Nicolau. E pronto, nos finais dos anos 80 e inícios dos 90 surge a ponte que hoje todos nós usamos na travessia do Tâmega em direção à cidade de Marco de Canaveses, ou para quem toma o sentido contrário a Penafiel. Termino aqui com uma imagem curiosa da ponte de Canaveses, este mapa, que é um mapa de Álvaro Seco, é o primeiro mapa que representa Portugal na sua total dimensão, é conhecido como mapa deitado de Portugal e convém aqui 1560, e está aqui assinalada a ponte de Canaveses. Portanto, era um ponto importante, sempre foi um ponto de travessia importante neste território do Douro e do Tâmega, para quem circulava para as terras
do Entre Douro e Minho ou mais para sul. Pronto, era isso que eu tinha para falar aqui sobre a Ponte de Canaveses, espero ter sido esclarecedor. Luís, com certeza que agora quando passarmos naquela ponte vamos ter outra perspectiva da coisa. Com certeza. Era interessante provavelmente pensar-se, há tantas formas, novas tecnologias, era interessante colocar um sistema que as pessoas pudessem no local perceber o que é que lá estava, que ponto ali existiu, algo que recriasse a paisagem, porque eu penso que seria uma memória interessante hoje recuperada pelo menos digitalmente. Precisamente. Era uma boa. Olha, fica o desafio. Obrigada pela partilha e, Sr. António, obrigada também por apostar neste projeto e que ficou fantástico. Agora é uma questão de ir à prateleira, tirar o livro e viajar por estas imagens e por este conhecimento. Como ficou provado, acho que valeu a pena. Neste pequeno excerto das conversas com o Cristiano e com o Luís, dá para perceber a riqueza do trabalho que foi feito e que está espelhado no livro, que eu aconselho vivamente a que as pessoas procurem e leiam, porque está aqui algo que eu acho que é histórico e muito importante e que demonstra que há gente que sabe trabalhar bem o passado e que tem gosto por isso e, portanto, fica aqui um contributo culto destes dois homens que eu tive o prazer de patrocinar e que me orgulha muito. Muito obrigado a todos também. Muito bem. Esperamos então ter contribuído para um maior conhecimento sobre a história dos lugares do Marco de Canaveses. E fica desde já o convite que visitem Marco de Canaveses e que se lembrem desta nossa conversa ao se proporem sentir o espírito destes lugares, ao passar na ponte, ao passar perto da albergaria e da... portanto, obrigada a todos e até para a semana, próxima sexta-feira. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Deus.